Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus, mais uma vez reunidos aqui, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos guiar em mais essa reunião. Também cumprimento os irmãos que estão acompanhando a partir das suas casas, pelo Zoom. Antes de lermos um texto e orarmos, eu gostaria de situar os irmãos a respeito da palavra que nós vamos meditar hoje, que nós vamos compartilhar hoje. Nós estamos no estudo do Evangelho de Marcos. E num determinado momento, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, percebemos no início do estudo das parábolas que foram proferidas a partir de um local geográfico que foi denominado pelos estudiosos como Bacia das Parábolas. Então, a partir desse local, nós entendemos que seria de grande proveito meditarmos sobre todas as parábolas que foram ministradas a partir desse local. Então, com isso, foram provavelmente umas 8 mensagens, e hoje será a 9ª palavra compartilhada. E hoje eu quero concluir. E nessa conclusão, eu quero mostrar para os irmãos a mensagem que liga todas essas parábolas. A mensagem que conduz e que nos mostra esse fio condutor, como já ouvimos falar aqui. Entendermos o que essas parábolas nos mostram num contexto geral. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler um versículo no capítulo 4 e no versículo 13, e depois nós vamos ler em Mateus, capítulo 13 e versículo 51, e depois nós vamos orar. Em Marcos capítulo 4 e no versículo 13 nós lemos assim: E disse-lhes Jesus: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 51. Evangelho de Mateus, capítulo 13, e no versículo 51. Aí nós lemos assim: E disse-lhes Jesus: Entendes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tem um manuscrito antigo que nessa última frase aqui é colocado assim no original: Sim, ó Senhor, que eu acho muito proveitoso na reverência quando nós lemos esse versículo. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos em nome do Senhor. Nós somos gratos a Ti por Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela Tua pessoa, que para nós é dádiva, é alegria, é riqueza, é glória, é gozo, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus. Entendendo, ó Deus, que a Tua palavra é tão grandiosa, é tão profunda, ó Deus, é a espada do Espírito. Ó Deus, é com esse entendimento que nós te pedimos. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós somos pequenos diante da Tua palavra, Senhor. Aquele que fala é pequeno, aqueles que ouvem são pequenos, Senhor. Todos nós somos pequenos diante da Tua palavra. Mas a Tua palavra é como uma semente que em si mesmo tem vida própria. E essa vida aponta para a soberania do Senhor. É como o vento que sopra para onde quer, ninguém pode parar.
Senhor, atua nas nossas vidas nesse momento, Senhor. Move no nosso meio e nos nossos corações nesse momento, Senhor. Nós queremos e nós precisamos, Senhor, de uma porção para hoje, mas que tenha efeito, Senhor, para todos os nossos dias, Senhor. Não queremos somente uma emoção de hoje, não queremos somente um sentimento de hoje, mas nós queremos sermos edificados para a vida eterna, Senhor, porque a Tua palavra é eterna, Senhor. É por isso que nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, hoje, meditando e orando sobre essa palavra e olhando para todo esse contexto, confesso que o sentimento que me ocorreu no coração é de o quão pequeno eu e nós somos diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é grande, é tremenda, mas graças a Deus, porque ela é a palavra do Senhor e não é nossa. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós, pela força do Espírito, nos dispomos a ouvir e a receber, a graça de Deus pelo Espírito Santo nos conduz de uma maneira muito doce e profunda e penetrante também, de maneira tal que nós somos marcados pela palavra do Senhor. E não só isso, edificados pela palavra do Senhor. Então é com base, irmãos, nessa fé que nós vamos prosseguir. Nós vemos estudando, como eu mencionei na introdução, sobre essas parábolas. A primeira mensagem, ela foi sobre o título Jesus, a parábola final, onde nós introduzimos essa série de mensagens. Hoje será a 9ª mensagem. Então, a dinâmica e a didática que eu quero utilizar aqui, eu já quero anunciar para ajudar os irmãos no sentido de ir acompanhando, eu quero voltar nessas parábolas, elencar os pontos de ligação, mostrando as porções e ir para o final e a conclusão. Quando nós olhamos para todas as parábolas, e eu vou citar para você, nós vimos a parábola do semeador, nós vimos a parábola da semente, a parábola da candeia, a parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, das pérolas, e a última que nós não vimos, e nós vamos mencionar ela hoje, é a da rede. Então são todas essas parábolas que nós temos. E eu vou pedir que seja compartilhado uma imagem que vai ser compartilhada aqui no projetor, no Data Show, e também vai ser compartilhada para os irmãos que estão acompanhando em casa, para terem uma ideia visual da relação entre essas parábolas. A parábola do semeador, ela forma uma base para um entendimento de todas as demais parábolas, a parábola do semeador. Tanto é que, como nós lemos, o Senhor Jesus, ele disse, olha, se vocês não entendem essa parábola, a do semeador, como que vocês vão entender todas as outras? Aí vem uma pergunta, que todas as outras parábolas serão? São todas as outras parábolas citadas na Bíblia? Não. São todas as outras parábolas que ele vai ensinar a partir daquele momento. Então, nessa ilustração nós vemos esse conjunto, eu diria assim, das parábolas reunidos a partir da parábola do semeador. Só que nós vemos 3 conjuntos de parábolas. Então você tem a parábola do semeador, a parábola da semente e a parábola da candeia, que foram as primeiras que nós compartilhamos. E você vai ver que nessa ilustração, elas estão nesse primeiro círculo. E logo em seguida nós temos a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e a do fermento. Quando o Senhor Jesus
foi ensinar e falar a parábola do trigo e do joio, essa foi uma parábola que ele também explicou ela. Então a parábola do semeador foi explicada, porque os discípulos perguntaram, e essa parábola do trigo e do joio também foi explicada, porque os discípulos perguntaram. E nos chama a atenção que quando os discípulos perguntaram, antes da explicação, e você vai ver isso no texto do Evangelho de Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, você vai perceber que entre a pregação ou o ensino da parábola do trigo e do joio e a explicação da parábola do trigo e do joio, o Senhor falou a parábola do grão de mostarda e do fermento. Então ela está no meio, dentro desse conjunto. Então você vai perceber também um outro conjunto de parábola que está dentro desse ciclo, que são a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e da rede. Alguns estudiosos, como eu já ensinei e compartilhei com os irmãos, dizem que a parábola do tesouro escondido e da pérola formam uma única parábola, né? Mas nós percebemos aí que são três conjuntos de três. Vocês perceberam? Três conjuntos de três parábolas aí. E que forma todo esse conjunto. E a partir disso nós vamos entendendo a relação dessas parábolas. Vocês vão perceber que todas essas parábolas, elas são ensinadas na base da parábola do semeador e também na base da parábola do trigo e do joio. Então, o primeiro conjunto de parábola, que são as primeiras três parábolas, nós vemos elas no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 20, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e no versículo 23. Eu quero elencar aqui, destacar aqui o ponto que liga as parábolas. Você vai observar que essa primeira parábola, junto com as outras duas, eu poderia colocar um tema nesse conjunto dessas parábolas. E aqui nós vemos o curso da vida cristã até o arrebatamento, até a colheita. Você vai perceber isso. Na parábola do semeador, você já vê essa abrangência do início até esse fim, que é a colheita quando é retirado ou colhido para o Senhor. As outras parábolas vai mostrando a dinâmica que vai acontecendo no meio desse processo. Então, no versículo 20 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós lemos assim: e esses são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Esse versículo 20, esse ponto da parábola do semeador, é o ponto de conexão para a próxima parábola. Isso eu já ensinei aqui para os irmãos. Porque aqui fala daqueles que compreendem e daqueles que recebem a palavra do Senhor. E receber não é simplesmente dizer, olha, está ok, está certo, é isso mesmo. Isso não é receber. Receber é acolher em vida, é viver, é dar testemunho, é levar adiante. Isso é receber. Isso é receber. E aqui fala que receberam e deram frutos. Então, nesse ponto que nós vemos aqui, essa parábola do semeador que vai do nascimento à vida adulta, né, vamos dizer assim, que é o ponto para ser retirado para a colheita. Nesse ponto do versículo nós vemos a ponte para a parábola seguinte, que é a da semente, que é a parábola que fala do fruto e aponta para a colheita também. E o versículo que eu quero elencar aqui é no versículo 29 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Vai acompanhando, irmãos, a linha do raciocínio para que vocês vejam toda essa cena, todo esse ensino.
O meu desejo, a minha oração, irmãos, abrindo aspas aqui para essa consideração, é que depois de hoje, você, quando lê essas parábolas, lance um olhar diferente e veja a realidade dela na sua vida particular, te conectando com a vida eterna e com o reino de Deus. Então, aqui, no versículo 29 do capítulo 4, nós lemos assim: e quando já o fruto se mostra, olha só, se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegando a ceifa. Aqui você percebe que nesse ponto de ligação com a parábola do semeador, se conecta com o momento da maturidade daquela plantação, daquela semente que foi plantada em uma boa terra e que frutificou e que agora está pronto, né? Então você vê que o fruto que se mostra, o que isso significa? A evidência da maturidade. Porque na maturidade da vida cristã, nós percebemos os frutos na maturidade da vida cristã. Mas aqui nesse versículo nós lemos também que está chegando a ceifa, o momento da ceifa. É um momento de prontidão daquela planta, eu poderia dizer daquele trigo, né? Um momento de prontidão para a vida eterna, para ser colhido, para ser ceifado. Percebe o ensino do Senhor caminhando? E aqui nós já vemos uma ligação para a próxima parábola, que é a parábola da candeia, na onde nós vemos a manifestação dos filhos de Deus. Na parábola da candeia, eu quero chamar sua atenção para o capítulo 4, versículo 21 e o versículo 22 do Evangelho de Marcos, que diz assim, vou ler para você: e disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então aqui nós temos no versículo 1 que diz para ser colocado no velador, num ponto onde aquela luz possa circular, possa ser vista. E nós vemos aqui no outro versículo, no versículo 22, quando diz para ser descoberto. E para lançar mais luz sobre isso que está sendo dito, eu quero te chamar para ler Mateus 5, versículo 13. Abre aí comigo, Mateus 5, versículo 13. Nesse momento, pelo Zoom, já não precisa de mais transmitir, pode deixar só aqui. Mateus capítulo 5, versículo 13, eu vou ler rapidamente até o versículo 16, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Pode acender essas luzes aqui também, para mim enxergar melhor aqui. Continuando, vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Percebe? Esse texto aqui lançando luz sobre a parábola da candeia, num sentido de que ela fala da manifestação dos filhos de Deus. Então aqui nós fechamos
esse primeiro grupo. Só que dentro desse grupo nós vemos a parábola do trigo e do joio, que já abre para o segundo grupo de parábolas. E que eu daria um tema para esse segundo grupo. E aqui é a tensão da manifestação do reino de Deus presente. Nesse grupo nós vemos isso. O primeiro grupo nós vemos a dinâmica, desde o nascimento. A semente foi lançada. Nós vemos ali 4 tipos de terras, em 3 tipos de solos, que são tanto coração como pessoas. Nós vemos disposição e também podemos ver fases no amadurecimento e na vida cristã. Então nós vemos ali a palavra do Senhor nascendo, e nós vemos ela crescendo e dando fruto e fruto para a vida eterna. Nós vemos a manifestação desses filhos de Deus no reino de Deus presente aqui ainda hoje, mas inseridos nesse tempo, nós vemos uma tensão da manifestação do reino de Deus. Existe uma tensão, e a parábola do trigo e do joio começa nos falando isso. Nessa parábola do trigo e do joio, nós vemos também uma linguagem que nos remete à parábola do semeador e às outras parábolas também. Você vai percebendo que essa mensagem ela vai sendo conduzida no entendimento e na interpretação. E na parábola do trigo e do joio é perceptível a presença do mal, porque o joio está presente. E o Senhor falou para não arrancar o joio até o dia da colheita. E foi exatamente esse o motivo, como em outra oportunidade eu já disse para os irmãos, esse é o motivo que os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, mas explica-nos essa parábola. Porque, como eu já disse para os irmãos, o que era comum era, nasceu um joio, ou na nossa linguagem, nasceu um mato no meio da plantação, arranca o mato, certo? Mas o Senhor falou: não, deixa aí. Então eles viram algo anormal ali, e por isso perguntaram para o Senhor. E o Senhor explicou essa parábola, explicou para eles. Então aqui nós vemos a presença aqui na vida e ou próximo do trigo, a presença do mal ali, naqueles filhos iníquos, naqueles filhos do maligno. E eu quero com os irmãos ler Mateus 13, do 40 ao 43. Eu vou ler para vocês. Diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o justo resplandecerá como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você percebe que no versículo 41 e no versículo 42 é colocado em ênfase uma denúncia a respeito dos filhos do maligno. Você percebe essa evidência aí? Os filhos do maligno, até certo ponto, é parecido com os filhos de Deus. Eu diria assim, é o trigo e o joio, na parábola que nós tanto conhecemos. Mas você percebe aí que quando é dito que causa escândalo, que cometem iniquidade. E eu gostaria de colocar algumas afirmativas aqui, para elucidar mais ainda. Aqui são pessoas ou solos diferentes em um mundo comum. Então, quer dizer, a igreja e os filhos do iníquo estão nesse mundo ainda. Os semeadores são diferentes. Nessa parábola você vê 2 semeadores. Aqui são sementes diferentes.
E se a semente fala da palavra, do poder do evangelho, fala de uma mensagem, então a mensagem é diferente. É uma mensagem diferente que produz pessoas diferentes. E os destinos são diferentes. Percebe o quão claro isso é nessa parábola? Irmãos, os filhos do reino são os filhos cujo fruto, olha só, os filhos do reino são os filhos cujos frutos revelam o seu destino. Traduzindo, as obras falam para onde eles vão. O resultado da vida fala do destino deles. Isso nós vemos essa evidência nessa parábola. E aqui nós já vamos dentro desse segundo grupo para a parábola seguinte, que é a parábola do grão de mostarda, que continua nos mostrando essa tensão do reino de Deus presente aqui nesse tempo, nessa era, nessa vida. E eu quero elencar aqui no capítulo 13, no versículo 32 do Evangelho de Mateus, que diz assim, o qual é realmente, falando sobre o grão de mostarda, realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se, aqui, como eu já disse para os irmãos, eu vejo aqui uma divisão nesse versículo, um segundo momento nesse versículo. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, irmãos, nessa parábola aqui, seguindo essas ligações e mostrando esse conjunto e a ligação entre todas elas, eu daria um tema aqui para ela. É quando os filhos do maligno são vistos, são manifestos. Como eu disse para os irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, essa palavra "e-face" mostra quando os filhos do maligno se manifestam. Porque, irmãos, os filhos de Deus não se fazem, não se projetam, não se lançam, não se promovem. Isso não é dos filhos de Deus. Isso não é dos filhos de Deus. E também eu já disse para os irmãos sobre esse assunto das aves do céu, que se aninham nos ramos. E também já mencionei das diversas interpretações. Mas a hermenêutica simples que nós temos e podemos utilizar é a partir do texto e do contexto imediato. E depois prosseguindo até a grande mensagem da redenção que percorre toda a palavra do Senhor. Então, nesse ambiente dessas pregações, na onde que o Senhor falou sobre as aves? Foi na primeira parábola do semeador. Quando ele falou no primeiro solo, ele já falou de aves lá na explicação da parábola do semeador. Então percebe que dentro desse enunciado, dessa pregação, nós já vamos vendo interpretações. Então aqui o face é quando os filhos do maligno se distinguem, aparecem. É como que o joio, quando eles são vistos, no momento de dar fruto, o fruto que eles manifestam é o fruto que aponta o seu destino. E aqui nós já vemos uma ponte ligando a parábola do fermento. E eu quero já dar um texto, um título aqui para essa parábola do fermento, nesse contexto, ligando a todas as parábolas. Porque aqui fala da corrupção religiosa dos filhos do maligno. Por que religiosa? Porque essa é uma distinção importante para entendermos o contexto dos filhos do maligno no mundo, que se parecem ou tentam se parecer com a igreja, mas não são igreja, são joio. Percebe o contexto? Aqui nessa parábola,
que em Mateus 13, no versículo 33, eram 3 medidas de trigo, está correto, mas foi inserido fermento até que tudo fosse levedado. Até que tudo fosse levedado. Então aí nós fechamos esse segundo grupo de parábolas. E nós vamos para o terceiro e o último grupo de parábolas. E eu já quero anunciar um tema para o grupo de parábolas, que fala sobre a riqueza, a beleza, a glória e o triunfo do reino de Deus. Percebe, irmãos? O Senhor, ele começa na parábola do semeador e no primeiro grupo, nos mostrando o percurso da vida cristã no reino de Deus. Depois ele nos mostra a tensão de uma vida no reino de Deus aqui ainda nesse mundo. E por último, ele nos aponta a beleza, a glória, o triunfo do reino de Deus, que é rico, ainda desfrutado nesse tempo presente. E isso nós já vemos na parábola do tesouro escondido, que fala da riqueza do reino de Deus na pessoa do seu rei. Já nos fala disso. Mateus 13, versículo 44, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, eu já falei para os irmãos que esse gozo dele fala de uma alegria por causa de uma pessoa. E nós sabemos que pessoa que é. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, aqui, 2 palavras: tesouro e gozo, gozo dele. Tesouro fala de um lugar de coleção de tesouros, e o gozo dele fala do estado de alegria na presença de uma pessoa. E aqui, nesse conjunto de 2 parábolas que eles falam que são, os estudiosos falam que são parábolas gêmeas, que é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. A pérola de grande valor fala da beleza e glória do reino de Deus na pessoa do rei. Fala da beleza e da glória, porque a pérola é uma beleza singular. Naquela época, a pérola era um objeto de grandíssimo valor. E a parte que fala grande valor, fala também de um reconhecimento singular pela glória daquela pérola. É isso que diz. E por último, nós temos a parábola da rede, que eu não havia compartilhado numa ministração específica. Mas essa parábola, ela nos fala de um resultado final que está presente na parte escatológica ou na parte profética sobre o tempo vindouro das outras parábolas ditas antes. Aqui fala de um tempo na onde a rede do Senhor vai apresentar muitos peixes. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 13, versículo 47 e o versículo 48, que diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, percebe, existe um momento, estando cheia, existe um momento, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons, e os ruins, porém, lança para fora. Fora é fora da presença, é distante da presença. Para dentro do cesto é recolhido para a presença, é para estar próximo, é para ser utilizado em um lugar específico. Então, por isso, os bons para os cestos, Por isso, irmãos, essa parábola da rede fala desse final vitorioso, do triunfo da ação do reino de Deus presente. Então, irmãos, nós vemos aqui essa síntese,
o curso da vida cristã até o arrebatamento. Nós vemos a tensão da manifestação do reino de Deus presente. Olha só, reino de Deus presente. E nós vemos a riqueza, a beleza, a glória e o triunfo do reino de Deus. Percebe que todas essas parábolas nos formam um quadro que nos mostra a vida cristã no reino de Deus, em seu curso, em suas nuances, em suas batalhas, suas tensões, e em seu triunfo glorioso. Percebe isso, irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor estava passando ali. É por isso que, como eu já disse para os irmãos, o Christian Shen, ele chega a mencionar que o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele é central para, olhando nas duas direções, no antes e no depois do Evangelho de Mateus, esse capítulo é central para entendermos a dinâmica da vida cristã. É por isso que o assunto reino de Deus, para nós, é tão caro, irmãos. Fala tanto para nós. E nós precisamos nos esmerarmos tanto em não só entendermos, ouvirmos, mas de fato receber. Não é só falar, nossa, que interessante, nossa, faz sentido. Não é só isso. Receber, como eu já disse, é viver, é experimentar, é trazer isso e colocar na sua condição de vida. É a sua vida sendo norteada pela palavra de Deus. Isso é viver uma vida no reino de Deus presente. E aqui já concluindo e fazendo as aplicações, eu gostaria de fazer algumas afirmativas. Essas parábolas, elas falam da dinâmica da vida no reino de Deus presente. Olha só, da dinâmica. Ela vai do nascimento, do crescimento, amadurecimento e frutificação. Você percebe que a linguagem do Senhor era uma linguagem simples, porque as pessoas que estavam ouvindo eram pescadores, eram construtores, eram donas de casa, mas tinham arquitetos, tinham escribas, tinha fariseus. A linguagem era simples. Para eles era uma linguagem muito acessível. A nossa dificuldade hoje de entendermos é em torno de 2 pontos. Primeiro, o abismo cultural que há. Por isso que nós precisamos de entender algumas coisas que se davam no contexto da vida do Senhor Jesus. E segundo, como eu ensinei para os irmãos na primeira mensagem dessa série, quando eu fui falar sobre a parábola, é porque o Senhor Jesus colocou um véu. Só é retirado o véu para aqueles que querem, para aqueles que insistem, para aqueles que, a partir da graça de Deus, batem a porta. E como os discípulos disseram, dizem para o Senhor: Senhor, explica para nós. Senhor, me faz entender isso. Senhor, eu quero prosseguir, quero entender e quero viver isso. Senhor, eu não quero só manear a minha cabeça e dizer, sim, eu entendi, mas eu quero, de fato, entender e viver a Tua palavra. Então, para esses, é retirado o véu. Essa é a diferença. E você vai ver isso muito claro, sendo exposto pelo Senhor, no intervalo da pregação, quando o Senhor anunciou a parábola do semeador, no intervalo, quando ele anunciou e quando ele explicou. No intervalo, ele falou sobre esse véu, sobre essa palavra que ela está oculta, que é só para esses que batem a porta através da graça de Deus. Também no intervalo da parábola do joio e do trigo, no intervalo da ministração dela e da explicação, o Senhor também falou. O Senhor fez a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. É isso que o Senhor falou.
Então, aqui fala do nascimento, crescimento, amadurecimento e frutificação. Irmãos, são conceitos apresentados nas duas parábolas base. O que eu chamo de duas parábolas que são base aqui para a compreensão do conjunto dessas parábolas? A parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Quando você voltar e for estudar essas parábolas, que o Senhor te ajude a você lançar um novo olhar sobre elas. Porque aqui o Senhor nos fala sobre essa dinâmica, a dinâmica da vida para o reino de Deus. As demais parábolas, elas trabalham o desenvolvimento dessa dinâmica, como que se dá isso, como que acontece. Mas, irmãos, agora eu quero colocar algumas perguntas para nós avançarmos na conclusão e na consideração. Porque, numa visão geral, vai ser importante percebermos essas parábolas, todos esses ensinos, como um triângulo invertido, que tem uma base única, uma ponta, uma sustentação única, e que se abre com muitas coisas. Então, nós estamos agora afunilando para uma base única. Então, eu quero colocar algumas perguntas. Mas em que consiste a vida no reino de Deus presente? Essa é uma pergunta. E para responder essa pergunta, eu quero ler para você Jeremias 31, versículo 31 ao 34, porque primeiro eu quero colocar uma profecia sobre o reino de Deus futuro, para depois falar sobre o reino de Deus presente. E aqui em Jeremias está escrito assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui fala de algo, irmãos, que vai acontecer no reino vindouro. Não vai precisar mais, nesse tempo, de ter culto, reunião de ensino. Não vai precisar mais. É isso que a profecia está dizendo. Não vai precisar mais de um falar para o outro, explicar para o outro. Porque vai haver um testemunho e um ensino do Senhor pulsante no interior, na vida de cada um dos irmãos. Essa será uma realidade completa de vida nesse reino vindouro. Mas, irmãos, aqui fala de um reino vindouro. Mas sobre o reino de Deus, Jesus disse que o reino já chegou. O reino já chegou. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, eu vou ler para você, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus falou: olha, chegou o reino dos céus. Reino fala do reinado de Deus a partir dos céus para a terra. É o padrão que emana do trono de Deus e vai dominando todas as coisas. Aí Jesus falou: chegou esse reino. Chegou esse reino. E aqui eu vou colocar mais uma pergunta, para nós irmos entendendo melhor.
Se o reino de Deus chegou e é presente, em que consiste a vida nele? Em que consiste a vida no reino de Deus? Porque a vida no reino futuro, nós vimos que todos conhecerão o Senhor. Isso será vida no reino futuro. E no reino de Deus presente, o que consiste? Ou em que consiste esse reino? O mistério do reino de Deus fala ou é a vida eterna na pessoa de seu Filho. Isso fala do reino de Deus presente. Quando Jesus veio, a presença do reino de Deus veio, e a vida eterna veio com ele na pessoa dele. A vida eterna. Então, irmãos, ainda que a manifestação completa do reino de Deus ainda não se consumou, porque ela vai se consumar na parousia, ou seja, na segunda vinda de Cristo, ela já é realidade agora na vida dos súditos do reino de Deus. Entende isso, irmão? Então, esse reino que vai se consumar na vinda do Senhor Jesus, e que vai haver um tempo que todos nós conheceremos o Senhor a partir do próprio Deus. Não precisaremos de ninguém nos ensinar e nos falar sobre quem é o Senhor. Esse reino, ele já chegou para nós, ele já está aqui. Então, quando nós olhamos essa realidade do reino de Deus presente, por isso eu disse, reino de Deus presente agora, nós podemos entender que a dinâmica motora do reino de Deus, ela fala dessa vida cristã, que ela é desenvolvida, que ela acontece, e nós vemos tudo isso expresso na mensagem do Senhor Jesus, nas parábolas. Então existe uma dinâmica motora da vida no reino de Deus presente. E com a resposta de mais uma pergunta, nós vamos entender mais ainda o que significa esse reino de Deus presente. Aqui você percebe que vai se afunilando, percebe a ideia de pirâmide invertida. Eu quero ler para você o Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 3. Aqui eu já quero mostrar a base de todo o ensino do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está nos falando de reino de Deus presente, no reino de Deus agora. E nos mostra todo o caminho e toda a dinâmica da vida do reino de Deus. E fala que essa vida, ela tem uma base, ela tem um fundamento, ela tem princípio e tem um motor, algo que move toda essa vida. E nós vemos isso aqui no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: e a vida eterna é essa. Lembra que nós entendemos que o reino de Deus consiste em vida eterna? Lembra? E aqui o Senhor Jesus explica, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna que começou com a chegada, com a presença do Senhor Jesus, quando ele disse, olha, é chegado o reino de Deus. A vida eterna começou a ser apresentada, as boas novas, o evangelho começou a ser apresentado ali, porque a dinâmica motora da vida eterna e do reino de Deus presente consiste, irmãos, em conhecermos a Deus e a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o fundamento e toda a dinâmica. Se você ler todas essas parábolas com essa base, com esse fundamento, você vai perceber que esse é o fundamento, essa é a base que vai nortear
todos os acontecimentos e toda a dinâmica da nossa vida no reino de Deus aqui nessa terra. Você vai entender isso, você vai perceber isso. E sabe, irmãos, conhecimento aqui não é esse conhecimento trivial, grego, platônico que nós aprendemos. Não é. Não é simplesmente, como eu já disse para os irmãos, uma abstração de informação. Não é como você passa o celular, uma mensagem para outra, e num assunto de conversa com outras pessoas, você fala assim, não, eu já ouvi isso. Não, eu já ouvi uma mensagem que fala sobre isso. Não, eu já li um livro com esse tema. Não, eu já ouvi sobre essa notícia. Percebe que hoje as informações são tudo superficiais. As pessoas não conseguem conhecer nada a fundo, só superficialmente. Rolam uma mensagem, uma notícia, e já quer conversar com outras pessoas e falar, eu já ouvi e já disse, como se conhecesse profundamente aquela mensagem. Mas conhecimento aqui não é isso. Não é memorizar uma informação. Não é isso, irmãos. Não é isso. Conhecimento aqui fala de três palavras. De três palavras. Experiência, grave bem isso, irmãos. Fala de experiência, relacionamento e comunhão. Se você não tiver experiência com Jesus Cristo, você não conhece Jesus Cristo. Se você não tiver relacionamento com Jesus Cristo, você não conhece Jesus Cristo. Se você não tiver comunhão com Jesus Cristo, não adianta. É o mesmo que você nunca ter ouvido falar sobre Ele. Isso, irmão, é conhecimento. Não adianta virmos, não adianta lermos, se não desejarmos conhecermos o nosso Senhor. Viver uma vida de reino de Deus. A base e o fundamento é o conhecimento do Filho de Deus. É o conhecimento do nosso Senhor. Isso, irmãos, norteia a base e o fundamento de toda a nossa vida cristã. Sabe por quê, irmão? Porque a comunhão com Deus pelo conhecimento dEle, olha só, a comunhão com Deus, pelo conhecimento dEle, é o fundamento para estarmos inseridos e sermos mantidos nele, na pessoa dEle. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos alegramos com Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós desejamos a sua vinda, mais nós queremos que Ele volte logo. Quanto mais, irmãos, nós conhecemos a Deus, mais nós nos desapegamos das coisas desse mundo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós temos experiência com Ele, nos relacionamos com Ele, mas a vida dele é testemunhada de nós. Lembra, irmãos, da parábola do tesouro escondido? Aquele homem que viu um tesouro escondido e ficou tão impactado com a visão daquele tesouro que ele comprometeu toda a vida dele. Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. É tudo o que ele tinha. Sabe o que isso significa? Comprometimento de toda uma vida. E por quê? Por qual motivo? Porque ele viu uma beleza que ele nunca tinha visto antes. É por isso, irmãos, que a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa dele há uma beleza, há uma grandeza, há uma glória que nós não podemos encontrar em nenhum outro lugar. E não dá para vivermos a vida cristã, irmãos, se não for olhando para o nosso Senhor, que é autor e consumador, ou aquele que mantém a nossa fé, aquele que nos mantém na pessoa dele, aquele que nos mantém de pé.
Que o Senhor possa nos ajudar sobre essas coisas, irmãos. Que na próxima vez que você lê essas parábolas, o seu olhar seja ainda mais profundo, que a palavra do Senhor prospere no seu coração, que você perceba a beleza de Jesus ali, há mais de 2000 anos atrás, apresentando toda a dinâmica da vida cristã no reino de Deus, mostrando tudo, do nascimento à maturidade, ao momento que você estará pronto para ser arrebatado, ali mostrando as tensões na vida do reino de Deus, ali mostrando as glórias, a beleza da pessoa do nosso Senhor e Rei. É nessa palavra, irmãos, é nessa beleza, é nessa glória, é na pessoa de Jesus Cristo, é que as nossas vidas estão fundamentadas. Sabe, irmão, não dá para viver se não for olhando para Jesus e ficando admirados a cada dia que passa. Não dá para viver. Não dá, irmãos. Se nós olharmos para fora, é só dúvida, tristeza e medo, insegurança total. Não dá para saber. Na realidade, eu não sei se nós vamos voltar para casa hoje. Mas de uma coisa eu sei: nós temos visto da glória do nosso Deus. Uma coisa eu sei, irmãos, Ele vai voltar. Uma coisa eu sei, irmãos, o reino de Deus é glorioso e vitorioso sobre todas as coisas. Uma coisa eu sei, irmãos, nós estamos assegurados em Cristo Jesus por causa da obra dele, por causa da mensagem que ele pregou, que ele anunciou, e a mensagem está contida na pessoa dele. E eu quero finalizar dizendo mais uma coisa, que vai te ajudar quando você for estudar a Bíblia, que você for ler os evangelhos. Nós vemos parábolas, mas existe as ações parabólicas do nosso Senhor Jesus. Porque ele falava as parábolas, mas as ações dele, aquilo que ele fazia, também era ensino, também era parábola, que para aqueles que queriam, para aqueles que querem, é revelação, é ensino, é gozo e é alegria. E sobre isso nós agradecemos a Deus, pelas riquezas insondáveis, pelas riquezas gloriosas, infindáveis. É por isso que eu fico admirado, irmãos, quando nós meditamos na palavra do Senhor. É profunda, é rica, inesgotável. O reino de Deus já começou e nós já temos conhecido do nosso Deus. É por isso que a vida eterna está em nós, através do conhecimento de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós, e é o Espírito de Deus que te fala e te revela quem é Jesus. O Espírito que escreveu através de vários homens, de várias pessoas, em vários momentos da história, escreveu as Escrituras. É o Espírito que aplica no seu coração e no meu coração e nos revela as riquezas da glória do nosso Senhor. E é por isso que nós somos gratos. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, quando nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, realmente é de ficar surpreso e admirado, e de perceber, Senhor, que tudo que o Senhor falava, tudo que o Senhor ensinava e tudo que o Senhor fazia apontava para o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que nisso consiste a vida eterna, e que nisso consiste o motor que move
a vida cristã, e que conhecer-te, Senhor, é o que nós precisamos para continuar caminhando e avançando enquanto estamos aqui nessa terra, Senhor, na busca e desejosos no reino de Deus vindouro, naquele tempo quando nós não precisaremos mais de uns ensinarem aos outros, mas que o Senhor mesmo ensinará a todos. Que glória será esta, Senhor, que glória maravilhosa que será essa, Senhor, mas nós te agradecemos já agora, Senhor, porque o conhecimento de Deus já tem sido manifestado, já tem sido propagado na igreja do Senhor, já tem sido propagado, testemunhado como luz que emana das suas candeias. Ó Deus, ainda nessa terra, o conhecimento de Deus tem sido manifesto na tua igreja hoje, e é por isso que nós ainda vivemos, é por isso que nós caminhamos, é por isso que nós temos esperança, é por isso que nós nos reunimos toda semana, é por isso que nós amamos os nossos irmãos, é por isso, Senhor, que nós batalhamos, é por isso que nós resistimos o diabo, Senhor, é por isso que nós investimos as nossas vidas no reino de Deus, é por causa do conhecimento do Senhor. É isso que é vida eterna para nós, Senhor, é isso que é alegria. Conhecer-te, Senhor, conhecer-te e desfrutar do Senhor em experiência, em relacionamento, em conhecimento para a vida eterna. Aleluia, Senhor, aleluia, amém.